Olá, sou Flávio Morgado e estou aqui para conversar com vocês nesta terceira videoaula do curso de Introdução a Algoritmos sobre como validar um código de CNPJ, ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A validação deste código segue o exemplo já abordado na validação do código do PIS e do CPF, Cadastro de Pessoa Física, popularmente conhecidos como Resto 11. O arquivo 3, módulos cnpj.ppt, está disponibilizado no site do curso Infimed, que pode ser encontrado neste endereço eletrônico, http://infimed.cursify.me. Este curso é gratuito em nosso instituto e é muito importante para mim que você se matricule no instituto para que eu tenha um retorno melhor de sua percepção sobre as videoaulas apresentadas. Os módulos que são abordados aqui podem ser descarregados deste arquivo. Então, eu te espero lá. O método de validação do CNPJ segue os outros métodos já abordados anteriormente para validação do código do PIS e do CPF, que é o conhecido como resto da divisão por 11 ou resto 11. O código do CNPJ é composto de 14 dígitos. 12 dígitos principais, contados a partir da esquerda, são chamados dígitos numéricos, e os 2 dígitos posicionados à direita são chamados dígitos verificadores. N1 a N12 correspondem ao código de um CNPJ válido, e D1 e D2 são gerados por cálculo, que corresponde ao primeiro e segundo dígito verificador. O método calcula o primeiro dígito verificador, acrescenta o segundo e calcula o segundo. Difere um pouco do método do CPF, porque para ambos os dígitos, o dígito verificador será 0 se 11 menos resto for menor que 2 ou maior ou igual a 10. A validação, então, é feita comparando-se os dígitos calculados com os dígitos fornecidos pelo código do CNPJ. Regra geral, considerando os números N1 e N12 da esquerda para a direita, você multiplica cada um deles por estes multiplicadores, soma as multiplicações e calcula D1. Acrescenta D1 e então aumenta em um valor os multiplicadores, multiplicando D1 no final por 2 para calcular D2. O método de validação ficaria então assim: multiplicar os números N1 e N12 por 5432, 9876, 5432. Soma todas as multiplicações. Utilizando o operador mod, obtém o resto de soma dividido por 11, ou soma mod 11. Subtrai 11 menos o resto e verifica. Se for menor ou igual a 2 ou se for maior ou igual a 10, o dígito é 0. Se não, é 11 menos resto. Então, o método para formar D1, ele é reaplicado incluindo D1 com novos multiplicadores. Um multiplicador a mais, que é o 6, que começa mais à esquerda. Aplica o mesmo método e calcula D2. No final, compara esse D2 com os 2 dígitos fornecidos. Para implementar a validação do código do CNPJ, recomendo que você crie um módulo no Visual Basic e o nomeie como base valida CNPJ. Crie uma função chamada valida CNPJ que retorne um booleano, uma variável asBoolean. E faça em 2 passos diferentes para que você possa testar o código. No primeiro passo, use um laço forNext com uma variável chamada int que vá de 1 até 12 para pegar os 12 primeiros caracteres do CNPJ. Você pode usar uma função if ou selectCase para gerar o multiplicador correto, ou usar a função choose, usando int i dentro do laço para retornar o multiplicador, como será demonstrado nesta videoaula. Após efetuar a multiplicação do caractere retirado pelo laço, vezes o multiplicador retornado por choose, acumule a multiplicação na variável soma. Ao final do laço forNext, soma conterá a multiplicação de todos os códigos pelos multiplicadores corretos. Faça então, com o operador mod, o resto da divisão de soma por 11 e faça 11 menos resto para calcular D1. Lembre-se que D1, se for menor que 2 ou maior que 10, deverá ser tornado 0. Acrescente D1 calculado à direita dos 12 primeiros caracteres e agora faça um laço pelos 13 próximos caracteres, pois inclui D1, e use novamente selectCase if ou choose para encontrar o multiplicador correto. Acumule o resultado na variável soma e ao final do laço, faça soma mod 11 para obter o resto e faça 11 menos resto para obter o dígito, usando novamente a regra que se o dígito for menor que 2 ou maior ou igual a 10, o dígito será 0.
Compare com a função write os dois dígitos à direita do CNPJ recebido com os dígitos D1 e D2 calculado, retornando true se a comparação for correta. Seguindo as regras propostas para qualquer algoritmo, uma vez que ele está feito, teste usando variáveis e cálculos intermediários. Não se preocupe em fazer um algoritmo perfeito. Use um ponto de interrupção no início do código e vá pressionando F8 para que possa percorrê-lo passo a passo. E varie o CNPJ fornecido como argumento para a função para verificar se ela funciona bem. A partir de agora, iremos utilizar o Visual Basic para testar o primeiro algoritmo de validação. Começando por base valida CNPJ1, nós temos aqui a variável que recebe o CNPJ como uma string e logo em seguida faço a declaração de variáveis. Note que valida CNPJ1 declara uma variável CNPJ puro, que usa a função left para remover os 12 primeiros caracteres à esquerda do código CNPJ recebido no argumento da função. Vamos aumentar aqui. Faz então um laço de int igual a 1 to 12 e usa a função mid para recuperar cada caractere de strCNPJ puro na variável int_número. Aplica a função choose_int_i para recuperar o multiplicador correto. Para int i igual a 1 será 5, e 2 será 4, 3 será 3, 4 será 2, 5 será 9 e por aí vai. Acumula a soma na variável int_soma. Ao final do laço, int_soma tem o acumulado das multiplicações. Obtenho o resto da divisão e faço 11 menos resto. Se for menor que 2 ou maior que 10, int dígito 1 é igual a 0. Então, concateno em strCNPJ puro, que tem apenas 12 caracteres, o dígito 1 calculado. 0, a variável int_soma, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Eu recomendo, como boa norma de programação, não aproveitar variáveis em cálculos muito complexos. Ou seja, declarar uma variável int_soma 1, int_soma 2, para evitar que você esqueça de zerar a soma no cálculo do segundo passo. E efetuo novamente um laço de int i até 13, pegando os 12 primeiros caracteres mais o dígito calculado, escolhendo com choose multiplicador correto e acumulando na variável int_soma. No final, aplico o mesmo método de validação com o resto 11 e, então, valido o CNPJ. Para testar esta função, vou botar um ponto de interrupção aqui, vou entrar na internet, no Google, procurar um gerador de CNPJ, gera CNPJ, vou pegar o primeiro aqui, que é do site 4devs, vou gerar um código sem pontuação, ele está aqui. Observe que nesse caso ele começa com um dígito numérico, mas os CNPJs e CPFs podem começar com 0. Clico para copiar, retorno à janela do Visual Basic e agora vou fazer valida CNPJ1 aqui, interrogação, valida CNPJ1 e vou colar dentro de aspas o CNPJ recebido para validação. Pressiono Enter e você vê que os dois dígitos verificadores, 8 e 3, à direita, agora serão removidos com a função left. Faço um laço de int igual a 1 até 12, pego o primeiro dígito, que é 8, acho o multiplicador correto, que é 5, acumulo a multiplicação aqui, que é 40, int_soma dá 40, pego o segundo dígito, vou botar um ponto de interrupção aqui, pressionar F5 para correr todo o laço, e eu tenho a soma inicial que deu 102. Divido por 11 e pego o resto, deu 3. Faço 11 menos resto, deu 8. Testo se é menor que 2 ou maior que 10, não é. Então, concateno ao strCNPJ puro o dígito calculado. E agora faço novamente o laço de 1 até 13. Pego novamente o primeiro número, multiplico por 6, acumulo aqui. Viu que soma já estava zerado. Vou botar um ponto, vou pegar o segundo número, que agora é 1, multiplico por 5. E somo aqui, já deu 53. Vou colocar um ponto de interrupção após o laço e pressionar F5 para correr todo o laço. A soma deu 140. Calculo o resto, calculo o dígito. E agora tem os dois dígitos, 8 e 3.
e comparo com o valor retornado por write str CNPJ 2, que é exatamente 83, e a função me retorna verdadeiro, validando o código. Note que se eu trocar o dígito verificador para 2, pressionar Enter, está falso. Então, a função está funcionando e eu posso testá-la com outros CPFs validados. Uma vez que o algoritmo funciona perfeitamente, é hora de você refiná-lo. Essa refinação é feita trabalhando-se no código do algoritmo gerado, reduzindo o número de variáveis e cálculos intermediários necessários. E no caso específico do algoritmo de validação do CNPJ, você realmente não precisa usar dois laços for next para calcular os dígitos verificadores D1 e D2. Se você olhar bem para o código de validação, verá que uma vez que você calcula D1, você apenas multiplica ele por 2 na soma gerada no segundo passo. Ou seja, você pode fazer num só laço a acumulação dos dois valores e depois apenas acumular D1 vezes 2 na soma 2. Então, calcular os dígitos multiplicadores. Vamos ver isso em ação no algoritmo valida CPF2 no VBA. Observe que o procedimento valida CNPJ2 não declara mais a variável multiplicador, diminuindo aquele passo, jogando a função choose, que escolhe o multiplicador correto, diretamente no valor acumulado. E perceba que eu tenho duas variáveis para duas somas diferentes que usam multiplicadores diferentes para cada um dos números calculados, permitindo assim efetuar os cálculos numa única passada do laço, o que, em termos teóricos, reduz o esforço computacional para pelo menos a metade do esforço anterior, o que pode ser muito relevante quando você tem milhares ou até milhões de CPF para validar em sequência. Ele calcula então o dígito 1 da fórmula tradicional, que é obtendo o resto 11, fazendo um 11 menos resto e determinando o seu valor final. Então, adiciona a soma 2 o valor de int dígito 1 vezes 2, e aí valida o dígito verificador 2, que eu posso então comparar. Para testar, basta apenas trocar aqui na janela imediata valida CNPJ2 e pressionar Enter, e ela retorna verdadeiro. Se eu colocar aqui um número errado, como 2, ela retornará falso, demonstrando que o cálculo do CNPJ está correto. Recomendo que você faça esse teste colocando um ponto de interrupção aqui no início do laço. Vou pressionar Enter e ele então acumula as duas somas aqui de uma só vez. Quando o laço termina, eu tenho int dígito 1. O dígito 1 deve ser o dígito 8. Então ele tem aqui 8 vezes 2 vai dar 16. Como int soma 2 tem 124, ele vai somar 16, 140 e o resultado está correto. Nossa próxima metodologia para refinar o algoritmo é usar uma fórmula de recorrência, o que você vai encontrar em muitos códigos disponibilizados na internet, porque programadores normalmente usam a matemática como uma forma mais eficaz e perfeita de validar os códigos. Vamos observar novamente a metodologia de validação para encontrar esta fórmula. Se você somar o índice do número com o valor multiplicador, você percebe que no primeiro passo, até o dígito 4, ele vai dar 5 mais 1, 4 mais 2, 3 mais 3, que dá sempre 6. Ou seja, se int i menor que 5, eu vou fazer 6 menos int i para dar um multiplicador. 6 menos 1, 5, 6 menos 2, 4. E se int i for maior que 5, a fórmula vai dar 8 mais 6, 14, 7 mais 7, 14. Ou seja, vai dar 14 menos int i. 14 menos 6 dá 8, 14 menos 7 dá 7, 14 menos 8 dá 6, 14 menos 9 dá 5. E assim vamos até o final. A mesma coisa é para o segundo passo. Você vê que até o dígito 5, somando a posição do dígito com o multiplicador, dá sempre 7. 6 mais 1, 5 mais 2. Então, se int i menor que 6, eu faço 7 menos int i para achar o multiplicador. 7 menos 1, 6. 7 menos 2, 5. 7 menos 3, 4. Caso contrário, o valor será 6 mais 9 será 15. 7 mais 8 será 15. Então, fazendo 15 menos int i, vou dar o multiplicador correto. E este é o sistema
de fórmula de recorrência utilizado em BAS CNPJ 3. Vamos vê-lo em ação no Visual Basic. Estou aqui no Visual Basic, vou abrir o módulo BAS Valida CNPJ 3 e você percebe que ele implementa esta metodologia. Ele usa apenas um laço, pega o número do índice corrente da variável int i dentro do laço usando a função mid e multiplica o número por uma fórmula de validação. Para o primeiro passo, ele pergunta, ele utiliza if imediato, fazendo se int i menor que 5, 6, se não 14, e diminui de int i. Ou seja, se for 1, 2, 3, 4, ele vai fazer 6 menos 1 vai dar 5, depois int i igual a 2, 6 menos 2 vai dar 4, 6 menos 3 vai dar 2 e por aí vai. E se for maior ou igual a 5, ele vai fazer 14 menos 5 dá 9. Quando for 6, 14 menos 6 dá 8. E faz corretamente a mesma coisa acumulando na variável int soma 2 para o segundo passo. E desta forma, usando fórmulas de recorrência simples, eu consigo achar os dígitos multiplicadores de uma forma elegante e profissional, usando simplesmente a matemática elementar. Ao final do código, gero o int dígito 1 e verifico se ele é menor que 2 ou maior que 10 para transformá-lo em 0. Concateno a soma em int dígito 2, gero int dígito 2 e faço a comparação. O resultado pode ser visto aqui na janela imediata, quando eu boto valida CNPJ 3 e pressiono Enter, verdadeiro. Se eu trocar um código qualquer do número do CPF, ele dará falso, validando o meu código. Quero lembrar a você que o refinamento excessivo, com a remoção de muitos cálculos, pode transformar o código em algo muito difícil de ser seguido, e você então tente evitar isso. E eu tenho uma dica importante para o algoritmo final que está contido no BAS Valida CNPJ, simples, sem qualquer dígito. É necessário que você sempre valide o argumento recebido. É muito comum que um CNPJ tenha dígitos separadores, como ponto e traço. Então você deve usar a função replace para remover esses dígitos. E uma vez que eu tenha só números, devo verificar se os 14 dígitos remanescentes são apenas numéricos. Se isso não for verdadeiro, a função não pode prosseguir e retornará falso. Isto pode ser visto no módulo BAS Valida CNPJ, na função Valida CNPJ que está no Visual Basic. Vamos até lá. Vou abrir o módulo BAS Valida CNPJ. Você verifica que eu não preciso mais usar um str CNPJ puro, né, porque eu faço um laço só. Tão logo eu recebi o argumento, uso replace para pesquisar dentro de str CNPJ o ponto e se substituir por uma string vazia, simplesmente removendo-os. E depois pesquiso por hífens e substituo por string vazias. São os únicos caracteres que estou pesquisando. Testo se os caracteres remanescentes são numéricos e se o seu comprimento é igual a 14. Se for verdadeiro, uso o método utilizado em BAS Valida CNPJ 3 para validar o código e retorno verdadeiro ou falso se o CNPJ estiver correto. Vamos testar esse código gerando um CNPJ no site ForDevs com separadores de milhar. Vou gerar um novo aqui, com pontuação. Ele gerou um novo CNPJ, vou copiá-lo. Vou voltar para o Visual Basic. Vou remover aqui o código do 3 para usar a função correta. Vou colar aqui o CNPJ e vou botar um ponto de interrupção aqui. Vamos aumentar um pouco. E agora executo o procedimento, pressionando Enter na janela de verificação imediata. O CNPJ recebido tem pontos, replace os remove. Agora ele tem ainda um hífen, replace os remove. Perceba que ele ainda tem uma contrabarra. Eu não coloquei aqui. Vou aumentar o meu módulo, colocando aqui uma pesquisa de contrabarra. Vou mandar removê-la com outro replace. E agora eu vejo se str de CNPJ é numérico. Copio aqui. Vou colar aqui embaixo. E é verdadeiro. E vejo se o comprimento de str CNPJ tem 14 dígitos. Tem. Ele passou no teste, então agora
eu posso validar o código que passou como verdadeiro. Então assim eu posso passar o código com ou sem caracteres separadores que ele vai validar. Posso tirar todos, deixar um ou outro, ele vai validar. E esta é a função correta para validar um CNPJ. Isto é tudo que eu tinha para demonstrar para vocês na validação do CNPJ. E na próxima videoaula utilizaremos outras funções de texto para gerar o algoritmo AlternaCaps, que permite transformar um nome digitado todo em maiúsculo na capitalização adequada, onde apenas os nomes próprios são capitalizados com maiúscula na primeira letra. Este será um algoritmo em que não há uma metodologia a ser seguida e é utilizado para exercitar a sua criatividade. Até lá, então.